gente volta aqui para o nosso tema, que segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Maria de Nazaré é a personalidade sublimada, foi escolhida para desempenhar a missão complexa e desafiadora de ser a mãe do Messias, ser a mãe de Jesus. Arthur, a gente podia começar o nosso programa falando de como que a espiritualidade, se uniu para esse momento tão importante do planeta Terra, receber o governador, do planeta, e foi por meio de Maria. Olha, para a gente ter uma ideia, acerca da importância desse momento para a história da humanidade, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos conta, logo no início do livro, que existe uma comunidade de espíritos puros que regem os destinos do sistema solar, sob, claro, a orientação divina. Então, imaginemos, nós temos aqui na Terra o Cristo como esse governador planetário. Imaginemos que os outros planetas do sistema também terão seus cristos, os seus governadores. O sistema solar como um todo vai ter também o seu governador. Então, essa comunidade de seres puros, de espíritos aí crísticos, diz-nos Emmanuel, ela se reuniu, pelo menos até quando ele escreve a obra, por 2 vezes apenas, desde aí os bilhões de anos da Terra, Uma vez no início da formação do planeta, quando lá aquela massa informe foi desprendida da nebulosa solar e foi entregue então a Jesus, para que ele, juntamente com seus engenheiros divinos, os seus ministros, os seus auxiliares, pudesse então, ao longo de bilhões e bilhões de anos, a Terra está aí com cerca de 4,5 bilhões de anos, o Cristo vem nesse trabalho paciente desde lá, desde aquele momento em que eles ali se reúnem nessa comunidade dos Espíritos Puros para definir esse início dessa nova escola que seria o planeta Terra. E a segunda reunião que eles tiveram, então foi uma 4 bilhões e meio de anos atrás, e a segunda reunião foi uma reunião que eles tiveram para decidir a vinda do Cristo para o planeta. Então nós estamos falando aí de um momento que é tão importante, que foi um momento que mobilizou esses espíritos, que não se reuniam há bilhões e bilhões de anos. Estamos falando de um momento que foi tão importante quanto a própria criação do planeta, porque de fato seria um novo tempo para a humanidade terrestre. De fato, a própria história houve, por reconhecer, dividindo-a em dois tempos antes e depois dele, dada a grandeza desse espírito, e quanto mais os séculos vão passando, mais a humanidade terrestre vai compreendendo o que foi essa vinda, e mais tarde compreenderemos melhor, quando todos nós, enquanto humanidade, reconhecemos essa realidade espiritual, reconhecemos o Cristo como esse governador do planeta terreno, a gente vai entendendo melhor o que foi aquela noite daquele nascimento, e o que foi todo esse processo até o nascimento. Então, só para a gente ter uma ideia da importância desse momento para a humanidade terrestre, mesmo para aqueles que ainda não se afinizam com a mensagem, não tem nenhuma busca, Jesus veio para todos, Jesus atua para todos, Jesus ama a todos e coordena o processo evolutivo de todos na Terra, mesmo aqueles que não o conhecem e tal. E a gente tem outra informação nesse sentido, que está logo no capítulo 1 do livro Boa Nova, para a gente entender o que foi essa aproximação do Cristo, e dos seus auxiliares, tornando-se mais próximos da Terra, a esfera espiritual do Cristo aproximando-se da Terra. Humberto de Campos nos diz lá que essa simples aproximação mais estreita do Cristo e dos seus prepostos à Terra conseguiu criar no Império Romano, que sempre foi um império muito belicoso, muito marcado por guerras, por lutas, conseguiu criar ali um hiato de um período pacífico, de um período de muito desenvolvimento nas artes, de uma paz relativa, o período de Augusto, que ficou conhecido, um período de muito florescimento mesmo da cultura, da arte, do desenvolvimento em Roma. E os historiadores não sabem muito ao certo explicar por que tem esse hiato de paz ali, pouco tempo antes da vinda do Cristo, isso por volta ali de 20, 30 anos antes de Jesus, Roma entra nesse período de uma paz assim meio estranha, diante daquilo que eles estavam acostumados. E Humberto de Campos vai nos dizer
que aquilo se devia à simples aproximação do Cristo que começava a preparar-se, né, para descer à terra, para ligar-se aí ao Espírito de Maria, já preparando, né, o processo aí da concepção. Então o seu Espírito já ia se ligando a esse Espírito grandioso, que é o Espírito de Maria, porque a gente fica a imaginar, e o próprio André Luiz vai nos escrever, que a maternidade, ela é como que um processo de enxertia mental. Você vai enxertar, né, uma mente em outra mente, ou seja, a mãe e o filho reencarnante, o espírito reencarnante, eles têm uma troca ali muito intensa, uma troca muito profunda. Agora, você imagina que raiz é essa para poder receber um enxerto dessa estirpe? Você imagina que força é essa para receber uma grandeza desse tamanho sem vergar, né? Sem se dobrar? Então, por aí a gente consegue entender um pouquinho o que foi todo esse processo de preparação. Naturalmente, que Maria já vinha do mundo espiritual comprometida com isso, é um espírito que, né, não veio ao acaso a ser a mãe do Cristo, é um espírito que veio com essa tarefa, que estava habilitada para tanto, mas que, às vezes, se a gente fica preso só no aspecto exterior, né, porque no Evangelho mesmo, às vezes ela parece ali meio apagada, ela vai ficando nos bastidores, né? Temos poucas falas dela, poucos registros, mas quando ela fala, quando ela se apresenta, e pelo simples fato de ter recebido essa incumbência, a gente consegue entrever e vislumbrar a grandeza desse Espírito. E, naturalmente, nós espíritas, pelas outras referências que vamos ter, né, as informações do mundo espiritual, de Emmanuel, de Humberto Campos e tantos outros, que vão nos falar um pouco mais acerca da grandeza desse Espírito. Então, a partir desses fatos aí, a gente já consegue ter um vislumbre do que é a grandiosidade desse Espírito que foi nomeado Maria, que recebeu a não pequenina tarefa de simplesmente acolher em seu seio o Espírito mais luminoso que já pisou neste solo, neste planeta. Não por acaso, não é, Arthur? Ela foi escolhida e ela recebeu, né, quando já encarnada aqui no planeta Terra, o espírito, o anjo Gabriel, né, esse espírito angélico, trazendo a notícia para ela. E quando ela recebe a notícia, ela de fato se entrega com aquela frase super bonita, né? Ele vem e fala: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E quando ela recebe essa informação, e ela fala: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O que significa isso? Como que a gente pode interpretar, Arthur? Esse momento que ela recebe, que ela fica sabendo, né? Com certeza no seu íntimo ela já estava preparada. E ela, nesse momento, ela se entrega mesmo, né? À grande missão de receber Jesus. Esse é um dos momentos mais bonitos, né? Mais tocantes do Evangelho. Esse símbolo ali de entrega de Maria é uma lição muito profunda para todos nós enquanto espíritos, né? Naturalmente que, pensando nos termos mais práticos, nós temos ali uma experiência mediúnica, né, que Maria vive. Ela tem ali essa interação com o anjo que se denomina Gabriel, que era um mensageiro, né, dessa equipe do Cristo, que certamente dava todo o suporte ali para a tarefa e tudo mais. Então ele aparece para ela dizendo assim: olha, digamos assim, relembrando, né, as etapas, né, do projeto que ela havia assumido lá no mundo espiritual, como a dizer assim: olha, agora a gente vai começar aqui, está chegando a hora, vamos relembrar. Então é como se ele viesse a soprar aquelas brasas que já estavam nela, né? Tudo aquilo, toda aquela proposta de vida, de trabalho, de entrega, ela já trazia na sua memória espiritual. Só que na encarnação, mesmo para espíritos muito adiantados, é preciso que muitas vezes a gente seja relembrado, a gente vai tendo essas interações por vários meios, né? Seja por uma orientação mais direta, como ela teve, seja através do sono, seja através de uma inspiração, seja através de um outro que nos aconselha alguma coisa. O alto, ele vai nos conduzindo pelos caminhos que temos de seguir. Então é isso